Oi, gente, tudo bem? Voltei! Vocês também voltaram? Que bom! Sejam muito bem-vindos, viu? Hoje eu vou dar prosseguimento aqui na nossa leitura do livro A Cura do Ressentimento, do Padre Léo. Coloca aqui embaixo para mim como é que você já está sentindo essas palavras entrando no teu coração, na tua mente. Eu espero que realmente te ajude, tá bom? Vamos lá, capítulo 4. Como o ressentimento se instala em nosso coração. Quem já teve oportunidade de ver neve caindo, sabe que é algo muito interessante. No começo, a neve é bem leve, bonita e derrete com muita facilidade. Às vezes, no começo da nevasca, nem chegamos a perceber que é neve, pois ao tocar o chão, ela já virou água de chuva gelada. Quando aumentam a intensidade e o volume de neve, a coisa já não fica tão bonita assim. Basta olhar para os telhados das casas em lugares em que a neve é comum. Para os telhados das casas em lugares em que a neve é comum, eles exigem uma estrutura imensa e cara, já que precisam suportar um peso terrível. Imagine o que pode pesar um amontoado de neve que atinge 2 ou 3 metros de altura. Além de pesada, a neve torna-se resistente. Já cheguei a ver placas de gelo sobre lagos na Europa e nos Estados Unidos, mesmo mais de 2 meses depois da última nevasca. Uau! Vi placas imensas, tão duras que as pessoas andavam sobre o lago. Existem lugares no mundo onde as montanhas de neve nunca se desfazem. Com o ressentimento, acontece o mesmo. De uma mágoa ou raiva passageira, surge um poderoso inimigo chamado ressentimento. Se no começo não é difícil eliminá-lo, com o tempo ele ganha força, poder e resistência. Acaba virando o iceberg dentro do coração, do nosso coração. Não adianta querermos tapar o sol com a peneira. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha passado ou que não esteja passando por uma má situação que possa gerar ressentimento. Quando nos ensina que não devemos permitir que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento, em Efésios 4:26, Paulo está mostrando com clareza que esse sentimento negativo e inesperado é coisa usual. Não existe uma vacina contra ele. Ninguém está imune. Só não se ressente quem está morto ou quem não se relacionasse com mais ninguém. Mas nesse caso, a pessoa só chegaria a esse extremo a partir de um terrível ressentimento não trabalhado. A vida nos ensina que sentir é humano. A Bíblia nos corrige: ressentimento é coisa do encardido. Logo, é preciso perceber como o ressentimento se instala em nosso coração e daí se alastra para a vida toda. O que fazer com ele e quais as atitudes práticas para combatê-lo ou eliminá-lo? Já salientamos alguns ninhos propícios ao ressentimento: injustiça, rejeição, briga, preconceito, palavras erradas na hora errada, etc. São ninhos variados demais para uma realidade que igualmente pode ser chamada por muitos nomes. Se não existe uma causa única, existem situações que são mais propensas a gerá-lo. Nem toda raiva é ou vira ressentimento. Existe uma raiva que pode ser benéfica. Ela pode ser um aviso, um alerta. A raiva é uma reação momentânea, em certo sentido natural, e pode ser benéfica quando nos ajuda a tomar atitudes, a mudar de vida, a agir, a nos desinstalar. O problema aparece quando essa raiva normal se solidifica e vira uma pedra dentro do coração. De todos os problemas que machucam o coração, o ressentimento é o mais difícil de ser enfrentado, pois além de machucar o coração, ele torna-se uma fonte de novas feridas. É preciso eliminá-lo antes que nos leve a fazer coisas que em outras circunstâncias jamais seríamos capazes de fazer. Ressentimento é um sentimento negativo vivido outra vez, vivido do passado. É um sentimento estragado que deixamos se solidificar em nosso coração. Ele é o maior responsável por todos os problemas sérios de relacionamento humano. Está sempre na raiz da ruptura e do rompimento, da divisão e da malquerência, das inimizades e das guerras. No começo, o ressentimento aparece com nomes amenos: antipatia, aversão, braveza, decepção, desamor, desgosto, desprezo, dificuldade, estranhamento, ímpeto, indignação, irritação, raiva, recusa, rejeição, relutância, repulsa, tristeza. Depois que toma conta do coração,
ele aparece com seu verdadeiro nome e seu terrível poder de destruição, já que então dificilmente poderá ser controlado e acabará por se expandir e destruir tudo o que encontrar pela frente. O ressentimento é uma espécie de infecção que ameaça todo o nosso organismo. Como um prego enferrujado pode levar a pessoa a perder a perna e até a vida, o ressentimento é uma violência infecciosa que pode nascer de uma simples contusão. É como a sujeira que fica entre os dentes mal escovados. Com o tempo se transforma em uma poderosa cárie. Se não for tratada, a cárie afeta a raiz do dente, pode gerar um desgaste ósseo, uma enfermidade infecciosa na boca, a perda dos dentes e ainda tornar-se uma porta aberta para inúmeras enfermidades para todo o corpo. Só existe uma forma de resolver um problema, seja ele qual for, é preciso enfrentá-lo. Quando a pessoa fica com medo de enfrentar um problema ou de resolver uma situação, ela acaba ajudando o ressentimento a se instalar no coração. O medo de falar com a pessoa que machucou, o medo de perdê-la, de ser mal interpretado, ou até mesmo o medo de suas reações fazem com que guardemos a mágoa no coração. E já sabemos, raiva ou tristeza enterrada num coração amedrontado é meio caminho andado para que o ressentimento se instale e tome conta. O medo de enfrentar a situação gera ainda um outro problema bem sério, que será igualmente maléfico para o coração. Além do ressentimento da pessoa que feriu nosso coração, ficamos com raiva de nós mesmos, por não termos coragem de falar ou por falar do jeito errado. Quando isso acontece, existe uma grande possibilidade de nos comportarmos como vítimas. De agredidos, nos fazemos responsáveis. Na raiz de muita úlcera está um sentimento assim. Todo sentimento estragado precisa ser eliminado de nosso coração. O coração humano não tem a menor condição de hospedar nada que seja negativo. Feito para o amor, ele não sabe como lidar com nada que não seja o amor. Mas o processo de eliminação precisa ser correto. Corremos o risco de transformar o problema em ressentimento, e aí as consequências são as piores possíveis, já que o ressentimento se externaliza dos mais variados e estragados modos. A mágoa não assimilada e resolvida vira ressentimento, que desencadeia um processo de sofrimento e destruição. Conheço uma senhora que toma remédios para se curar de uma depressão há mais de 17 anos. Acredito que vai tomar até morrer. Porque não existe remédio que possa curar a raiz desse ressentimento. O remédio trata as consequências do ressentimento, mas não consegue eliminar as causas. Enquanto ela continuar sofrendo agressões verbais, morais e até físicas de seu esposo alcoólatra, vai continuar profundamente deprimida. O remédio não passa de um anestésico, tira a dor, mas não cura a doença. Por outro lado, o marido também é vítima de um ressentimento não tratado. A causa de seu alcoolismo precisa ser assumida e tratada. O que o antidepressivo é para sua esposa, o álcool é para ele. Ambos estão reprimindo e guardando sentimentos estragados. O mais terrível na história desse casal é que ambos estão se tornando vítimas crônicas de suas drogas. Creio que hoje, tanto o marido como a mulher já se encontram em um estado afetivo bastante comprometido. O desgaste é tão grande e vem se arrastando por tanto tempo que ambos se tornaram emocional e fisicamente incapacitados. O marido começou a beber. A mulher não teve coragem ou sabedoria para descobrir a causa e tentar ajudar. O problema foi se tornando lenta e gradativamente mais sério. No começo, aquilo irritava um pouco, mas para evitar brigas e discussões, foi sendo deixado de lado. O silêncio parecia ser a resposta mais adequada. Para que irritar o marido? Ele sempre foi um homem bom, trabalhador honesto, é um bom pai. Qual o problema de ele tomar um pouco a mais no fim de semana? Para não brigar, a pessoa fica quieta. Aquele fim de semana começa a se repetir. O pileque vira programa fixo. O silêncio vai se transformando em angústia. Para não criar confusão maior, a esposa vai procurando ficar indiferente. Já não acompanha mais o marido às festas. A indiferença acaba criando distanciamento. No começo muito elogiável. Afinal de contas, qual o marido que nunca bebeu numa festinha? Talvez ele esteja passando por alguma dificuldade. É melhor não falar nada. Quem sabe com o tempo ele melhore. Depois, ele não a ofende. Ele bebe, mas não prejudica ninguém. Aliás, ele não é como outros homens que quando bebem ainda fazem questão de dirigir. Ele é bom e conhece seus limites. Quando não está bom, dá o carro para a mulher dirigir.
Ademais, ele trabalha a semana toda, nunca faltou o serviço. É do serviço para casa, de casa para o serviço. O problema é que no fim de semana está bebendo um pouquinho a mais. Mesmo assim, ele não perde a missa. Domingo acorda cedo para ir à missa. Se um dos filhos falta à missa, fica nervoso e tem briga. Opa, que barulho aqui, peraí. Ah, já passou. Vida real aí. Ele é bom. Vamos lá, já parei. Mesmo assim, ele não perde a missa. Domingo acorda cedo para ir à missa. Se um dos filhos falta à missa, fica nervoso e tem briga. Ele é bom, só gosta de beber um pouco a mais do que o normal. É mais fácil encontrar justificativas para a bebida do que tentar achar uma solução para o problema. Aliás, só de falar no assunto, lá vem briga. Então, para que falar? Em boca fechada não entra mosquito. O peixe morre pela boca. Só que aqui não se trata de mosquito nem de peixe. Trata-se de um pai de família que está começando a se destruir e a destruir seus familiares porque tem um problema sério que não foi resolvido. E talvez ele nem tenha consciência da gravidade ou tenha medo de reconhecer sua impotência. Como é difícil para um homem reconhecer que não consegue resolver seus problemas. Como é terrível te dar a mão à palmatória. Diante de tudo isso, o silêncio parecia ser a solução mais acertada. Só que, como o problema não foi solucionado, o silêncio se transformou numa terrível indiferença, que por sua vez tirou o distanciamento do casal e o isolamento do marido no alcoolismo e da esposa nos antidepressivos. Não é de estranhar que o filho mais velho esteja usando cocaína. A menina se jogando nos braços do primeiro que aparece e o filho mais novo indo muito mal nos estudos. Não existem problemas isolados. Vivemos num mundo em que o problema de um reflete no do outro. Ora, se pela tal da globalização os problemas de um país afetam outros países e até outros continentes, quanto mais os problemas de um membro de nossa família ou comunidade. O problema que não foi resolvido não desaparece com o tempo. Aliás, com o tempo, ele tende a piorar bastante. O ressentimento não se dissolve por si mesmo. Sozinho, ele tende a se cristalizar, a se petrificar e assim a machucar cada vez mais. Com o tempo, vai contaminando tudo o que encontra pela frente. Uma pessoa ferida e magoada não consegue deixar sua mágoa em casa. Leva aonde vai. Na primeira oportunidade, já está mostrando, por palavras, pelo semblante ou pelas atitudes. Jesus garantiu que não adianta tentar esconder os problemas, eles um dia voltarão à tona, virão à tona. De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Vou ler de novo, que engasguei aqui. De fato, nada há de escondido que não venha a se tornar descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Tem várias situações de Mateus e Lucas aqui. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, nos quartos será proclamado sobre os telhados. Creio que essas afirmações fundamentais de Jesus estão relacionadas de modo muito especial ao processo de geração do ressentimento em nossos relacionamentos. É interessante perceber que o contexto da última situação, o capítulo 12 de São Lucas, é uma série crítica ao comportamento dos fariseus, especialistas em esconder as coisas. Farisaísmo acabou por se tornar sinônimo de máscara. Não adianta mascarar os problemas. Esse fermento não funciona no pão do relacionamento. Ele não favorece o crescimento da massa e, além disso, provoca o apodrecimento do pão. O fermento dos fariseus, a máscara, o fingimento, o silêncio por comodidade não impedirão o problema de se transformar numa situação grave, mas dia menos dia. Mesmo se o ressentimento foi gerado no escuro do quarto, ao pé do ouvido, será proclamado sobre os telhados. Quer dizer, virá à tona. Com o tempo, pelas atitudes que acabará provocando, o ressentimento se tornará conhecido e público. O pilequinho social do fim de semana se transforma em alcoolismo explícito e público. A mágoa da esposa ressentida acabará sendo conhecida pela dependência de antidepressivos. O ressentimento do casal
virá a público na hora do divórcio ou até mesmo com um crime estampado nas páginas dos jornais. Começou tão pequeno, o cômodo silencioso se transformou em fechamento e o ambiente fechado propiciou a fermentação de um veneno chamado ressentimento. O fechamento gera afastamento. O marido passou a evitar a esposa. Agora ele bebe porque sua esposa é depressiva. Ela toma remédios porque o marido é alcoólatra. O filho se droga porque os pais não se entendem. A filha se prostitui porque tem vergonha do alcoolismo do pai. A mãe não se conforma com a dependência química do filho. A irmã não aceita a reprovação do irmão na escola. O irmão vai mal na escola porque vive na rua. E vive na rua porque não aguenta mais ver a mãe deprimida. O pai alcoolizado, a irmã prostituída, o irmão drogado. A família está destruída. E o triste é que uma pessoa destruída vai acabar sendo semente de destruição para outra pessoa. O ciclo é progressivamente geométrico. Não para nunca. Um sentimento não trabalhado, sufocado no coração de um membro da família, fermentado pela máscara, alimentado pelas palavras grosseiras e pela falta de atenção, pela busca de soluções fáceis. É o ressentimento que se instalou. Mas uma família destruída e, como é célula-mãe da sociedade, é o começo da destruição da sociedade. Terminamos aqui este capítulo com tantos ensinamentos. Agora a gente já sabe o que acontece com a neve quando ela não derrete e perdura, se tornando uma placa quase que indestrutível, né? E também dessa família que, por esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas se tornaram tão grandes e tenebrosas na vida delas, que elas não conseguiram lidar e foram se tornando cada dia mais dificultoso. Eu já tive situação de alcoolismo na família, bem próxima a mim, e sei o quanto é complicado lidar, o quanto é complicado você também, sabe? Ah, tudo bem, só um pouquinho. Ah, tudo bem, daqui a pouco para. Não, tá nervoso. Não, aconteceu alguma coisa. Não, tudo bem, é só final de semana. E as coisas só foram se agravando, se agravando, se agravando. E aquilo foi virando uma confusão na minha família. E depois, gente, é complicado, sabe? Depois que a situação se instala dessa forma, se a gente não conversa, se a gente não tem essa coisa de conversa nesse sentido, as coisas vão se destruindo ao pouco e vão chegando a esse ponto de ressentimento que vira mágoa, que vira ódio, né? Que é o ódio é o amor estragado, que o Padre Léo fala. Então que a gente pense aí o que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, e dê atenção a esses pequenos detalhes para eles não se tornarem grandes e sair do controle e a gente não ter condições mais de resolver, sabe? Porque posso te dar certeza que acontece. Mas pra gente que crê, existe uma solução, né? Pelo menos a paz é instalada ali, porque Jesus está no controle da nossa vida. Sigamos. Um super abraço pra você. Lembre de deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Até mais. Tchau.